Questão número 1. Para efeitos da Lei Maria da Penha, considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí, pessoal, isso está certo ou está errado? Coloque aí no chat. Meu povo, Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, fala sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. E já passo logo o bisu para vocês. Dentro de Lei Maria da Penha, 2 artigos vocês não podem deixar de memorizar, de ter ele na mente, de entender os seus conceitos. Artigo 5º e artigo 7º. No artigo 5º, conceitua o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. No artigo 7º, nós temos as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, são 2 artigos extremamente importantes, são os artigos mais cobrados dessa lei. Então, já anote aí, para não perder, não deixar de revisar esses artigos aí no verso da sua prova. Ó, artigo 5º. Para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Primeiro de tudo, pessoal, primeira informação importante aqui para vocês, ó. Isso é baseado no gênero. Não é no sexo feminino, é no gênero feminino. Tem diferença? Muito. Tá? E a gente vai ver mais à frente. Isso aí traz uma diferença muito grande na hora da aplicação da lei. Beleza? Então, baseado no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Inciso 1º. Então, percebam, só com o caput a gente responde a nossa questãozinha, tá? Mas vou trazer o devido aprofundamento, porque nem todas as questões cobram apenas o caput, tá? E aí eu vou trazer os incisos para vocês. Inciso 1º. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar. Destaco essa expressão aqui, ó. Com ou sem vínculo familiar. Então, tirem isso da cabecinha de vocês, se vocês têm essa ideia formada, de que, para ser violência doméstica e familiar contra a mulher, precisa ter vínculo familiar. Negativo, não precisa. Tá? Com ou sem vínculo familiar. Mas precisa ser no âmbito da unidade doméstica. Então, uma das possibilidades é o âmbito da unidade doméstica. Uma das possibilidades. Ah, professor, mas âmbito da unidade doméstica, isso não quer dizer que é família, não? Não necessariamente. Já houve julgados, e isso é bem pacífico hoje nos tribunais superiores, que uma lesão corporal, por exemplo, contra uma empregada doméstica, que está ali, ó, dentro do convívio permanente daquelas pessoas, dentro daquela unidade doméstica, que ainda aqui, por ser empregada doméstica, não tem nenhum vínculo familiar. Mas há, sim, a aplicação da Lei Maria da Penha nesse caso. Por quê? Foi uma violência doméstica e familiar contra a mulher, que causou ali morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, e foi na unidade doméstica. Opa, é um dos casos. A gente vai ver que são 3 hipóteses aqui, 3 casos. O primeiro deles é a unidade doméstica, independente se há vínculo familiar ou não. Inclusive, as esporadicamente agregadas. Então, tem lá uma diarista que vai de vez em quando fazer uma faxina na tua casa. Opa, mas é mulher? É. Tá no âmbito da unidade doméstica? Tá. Aplica-se a Lei Maria da Penha. Inciso 2º. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, ó, destaque aqui, ó, para se consideram aparentados. Unidos por laços naturais ou por afinidade, ou ainda por vontade expressa. Então, se for no âmbito da família, por pessoas, por parentes ou aparentados, haverá o que nós chamamos de violência doméstica familiar contra a mulher. Tá? Por exemplo, não há um laço ali sanguíneo entre o padrasto e a sua afilhada. Mas se ele cometer violência doméstica contra ela, ele vai responder ali pela Lei Maria da Penha, pelos ritos processuais da Lei Maria da Penha. Tá? Então, não precisa ser laço sanguíneo. Ou ainda, tem uma pessoa que mora contigo ou que convive ali no âmbito da família e, tipo, não é parente, mas ali, tipo, vocês consideram como irmão, uma irmã.
melhor dizendo, uma irmã. Opa, e essa pessoa no seio da família sofre ali uma violência doméstica, familiar contra a mulher, vai se aplicar também a Lei Maria da Penha. Tá? Então, percebam, pode ser no âmbito da unidade doméstica ou pode ser no âmbito da família. Então, percebam, no âmbito da família não está exigindo que seja dentro da unidade doméstica. Pode ser na rua. Um pai que vai agredir a filha, a afilhada, no meio da rua. É no âmbito da família. Tá? Um irmão que vai agredir uma irmã no meio da rua. Na unidade doméstica? Não é dentro de casa, mas está no âmbito da família. Aplica-se os dispositivos da Lei Maria da Penha. Tá? Terceira situação, em qualquer relação íntima de afeto. Qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Vamos lá. O que significa qualquer relação íntima de afeto? Casamento, noivado, namoro. Ah, professor, e ficante, conversante. Aí eu entendo, e o STJ, pelo menos a sua posição majoritária, entende que não há ainda uma relação íntima de afeto. São pessoas ali que ficam, que conversam esporadicamente, não há uma relação, tá? Não há uma relação íntima ainda, tá? Então, precisa que haja ali uma coisa mais séria, para ser considerada relação íntima de afeto, tá? Então, relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Então, uma relação presente ou passada, namoro ou ex-namoro, casamento ou ex-casamento. Tá? Então, quantos e quantos casos de marido que separa e não aceita separação e comete violência doméstica contra a mulher. Não precisa estar no curso do relacionamento, no curso de uma relação íntima de afeto. Tá? Essa relação íntima de afeto ela precisa ser presente ou passada. Não tem problema. Tá? E detalhe, independentemente de coabitação. Então, não precisa que não há como requisito que as pessoas morem juntos. Tá? Coabitação significa isso, pessoal. Coabitação vem da junção das palavras comum com habitação. Então, coabitação, uma habitação comum. Então, independente dessas pessoas morarem juntos ou terem morado juntos, se houver uma relação de afeto como um namoro, por exemplo, haverá sim a aplicação dos dispositivos da Lei Maria da Penha. Então, aí, pessoal, o que eu falei para vocês sobre gênero, eu vou especificar um pouco mais à frente, tá? Vou especificar um pouco mais à frente para vocês. Mas se liguem. Diferentemente do Código Penal, no artigo 121A, onde nós tratamos sobre o feminicídio, o artigo 121A diz que matar a mulher por razões do sexo feminino. Opa, é por razões de gênero feminino? Não. Por razões de sexo feminino. Mais à frente eu explico para vocês a diferença. Vamos lá. Questão número 1. Para efeitos da Lei Maria da Penha, considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou dano patrimonial. Tá? Isso está correto. Para a questão estar mais perfeita, mais redondinha, ela precisaria trazer uma daquelas três opções, que seria no âmbito da família, no âmbito da doméstica ou em qualquer relação de afeto. Então, trazendo uma daquelas três opções, estaria mais redondinha. Mas trouxe o caput do artigo 5º, tá? O caput do artigo 5º, está tudo certo. Então, beleza. Tá? Se a gente for a rigor mesmo, essa questão estaria errada. Então, eu marcaria certo porque eu conheço as bancas. Tá? Eu conheço as bancas. Eu conheço a EGEDUC, eu conheço a Sebrasp, e para essas bancas, o incompleto não está errado. Então, se liguem. O incompleto para a EGEDUC, para o Sebrasp, bancas que trazem ali opções certo e errado, o incompleto não está errado. Tá? Porque pelo certo, o artigo 5º caput não termina num ponto. Ele termina em 2 pontos. Por quê? Porque ele é só o começo. Ele está só introduzindo os requisitos. É como se fosse tudo isso daqui, violência doméstica familiar, desde que em uma daquelas 3 situações. Então, a rigor mesmo estaria errado. Mas, conhecendo o perfil das bancas, onde eles entendem que o incompleto não está errado, o incompleto só está correto, porque está lá o texto da lei, conhecendo a banca, gabarito correto. Tá? Foi o gabarito.